Vamos lá, então. Então, pessoal, está acompanhando a aula 8, né? Aula prática número 8. A gente vai começar a trabalhar com estequiometria. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho aí? Tá aparecendo aí, pessoal? Para mim, tá, Abner. Então, beleza, então. Então, vamos lá. Então, pessoal, o objetivo nosso agora é a gente observar algumas reações, porque a gente está sempre fazendo reações e observando algum aspecto da reação. Agora a gente vai observar alguns aspectos qualitativos e quantitativos. Qualitativos fala de quê? Do produto da sua reação, que está sendo consumido, que está sendo formado. E quantitativo é análise quantitativa, quanto está sendo formado. Então vamos lá, então. Na parte experimental que foi feito, a primeira parte foi soprando na água de cal. Essa água de cal que a gente chama aqui é uma solução, né? Na verdade não chega a ser exatamente uma solução, mas é próximo aí de uma solução de hidróxido de cálcio. Então, olha só, o que a gente tem aí como referência, né, para a nossa análise aí? A gente tem o seguinte, a gente pegou 50 ml de uma solução de hidróxido de cálcio. Esses 50 ml de hidróxido de cálcio, ele tem uma concentração de aproximadamente 0,02 mols por litro. Então, ou seja, se eu tivesse pego 1 litro dessa solução, eu teria 0,02 mols. Mas eu peguei só 50 ml, então eu peguei um número muito, muito pequeno aí de hidróxido de cálcio, né? Então a gente pode fazer uma regrinha de 3 aí e determinar isso aí. Aí, olha só, agora para você começar a ter a percepção que a gente está buscando, a percepção de reconhecer a natureza, de reconhecer o que a gente está observando, a gente vai observar o sistema e descrever o nosso sistema. Então, a gente vai ter que ter uma percepção de o que é nosso sistema homogêneo, sistema heterogêneo, o que é, tal, fazer essa descrição aí. Isso é tranquilo, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Depois, o que a gente vai fazer? Aí ele pede assim para você pesquisar a quantidade de massa dissolvida em água, mas aqui você já tem, ó, concentração 0,2 mol por litro. Você já achou quantos mols, você sabe a massa. Fácil, né? Aí fala, adiciona 2 gotas de indicador fenolftaleína e observar. Aí foi o que a gente fez. Então, olha, o meio ficou rosa, né? Por quê? Porque é uma substância básica, tem uma quantidade maior de OH- do que H+, então o meio fica básico, porque a fenolftaleína passa por uma reação lá onde ela forma uma substância que consegue fazer essa mudança de cor. Bom, depois eu fiz o quê? Coloquei um canudinho ali e comecei a soprar. Aí fala que cerca de 2 minutos, foi um pouco mais, um pouco menos ali. Não sei, é lógico que eu paro, a gente para, observa, tá falando lá, não dá para medir exatamente. Mas aí até a gente foi soprando até a solução que era rosa ficar quase leitosa, né? Uma cor, parece uma água de leite, sei lá, alguma coisa assim. Não foi isso? Vocês estão lembrados disso? Ou não? Ou eu estou viajando na maionese aqui? Não, ficou creme. Creme, beleza. Mas é exatamente isso que aconteceu, o que eu estou falando aqui, né? Aí a gente soprou, tal, beleza. Aí, ó, agora, equacione a reação química que aconteceu. Então, qual a reação química que aconteceu ali, pessoal? Olha só. Você não tinha hidróxido de cálcio mais água? Esse hidróxido de cálcio vai reagir com quem? Com o CO2. Dois. Porque isso aqui vem de onde? É um gás, é o produto da nossa reação, da nossa respiração. Esse CO2, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico que a gente chama, ele é produto da queima de combustíveis, da queima da madeira, mas é produto também da nossa respiração. A gente inala, respira oxigênio e expira CO2, né? Manda para fora o CO2. Inspira O2 e expira o CO2. O que vai ser formado aqui então? Vai ser formado carbonato de cálcio, que é o CaCO3, tá vendo? Olha. Mais o quem? Mais H2O.
Não é isso? Então eu tenho hidróxido de cálcio mais CO2 forma CaCO3 mais água. Uma base reage com um óxido ácido, forma sal e água. Uma regrinha lá que vocês estudaram no primeiro ano. Está equacionada a nossa equação, então é isso aqui. Calcule o volume de CO2 que deve ser soprado nas condições normais de temperatura e pressão para neutralizar a solução de hidróxido de cálcio. Lembra que aqui você calculou a massa? 0,2 mols aqui em 50 ml, você calculou o número de mols? Então você sabe que um mol desse aqui vai reagir com um mol desse aqui. E você sabe que um mol de CO2 ou de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão equivale a 22,4 litros. Então, olha, se você descobrir quantos mols de hidróxido de cálcio você neutralizou, você vai saber quantos mols de CO2 que você soprou dentro do seu sistema. Sabendo quantos mols de CO2, você sabe o volume. Porque o mol vai ter esse volume. O volume que você achar aqui vai ser igual a X. Vocês entenderam essa etapa? Essa primeira análise nossa aqui? Ficou alguma dúvida de como fazer? Professor, eu não entendi, porque eu entrei um pouquinho atrasada dessa Sim. parte de calcular o número de mol aí de 50 ml. Eu não entendi. Tá, vamos lá então. Aqui é o seguinte. Aqui, olha, ele sugere que o seu hidróxido de cálcio tenha uma concentração de 0,02 mols por litro. Concorda? Sim, Ou seja, em 1 litro você tem 0,02. Mas eu não peguei 1 litro, eu peguei quanto? 50 ml. 0,05 litros, que é igual a Ah, 50 ml. Aí é só uma regrinha uhum, de 3 também. Você sabe o entendi. número de mols aqui, você pode calcular a massa, você pode brincar do jeito que você quiser. Escreveu a equação, você sabe o número de mols que reagiu aqui, você vai saber o número de mols de CO2 que reagiu, e aí, sabendo o número de mols de CO2 que reagiu, você sabe o volume. Entendeu? Ok, entendi. Obrigada. Então, aqui tem algumas discussões, né? Porque a água de cal fica na cor rosa, né? Quando adicionado fenolftaleína, você pode pesquisar aqui, tem bastante coisa explicando isso aí, bem interessante. Por que a coloração da água de cal muda depois de algum tempo soprando ar nos pulmões dentro dela? Aí o que aconteceu, né? Porque, olha, você tinha essa substância aqui que ela está sendo consumida e formando o quê? Uma substância que é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que na prática é o quê? Um sal neutro, né? Teoricamente. E aí, qual é a quantidade do produto formado? A gente consegue, sabendo a quantidade desse que tem para reagir, eu consigo saber a quantidade do produto formado aqui, a massa do produto formado. Esse produto é solúvel ou insolúvel? Aí é observação. Você vai observar e vai falar se é solúvel ou insolúvel. Tranquilo aí, Ana Clara e demais coleguinhas? Sim, professor, para mim tá ok. Todo mundo está tranquilo? Pode seguir em frente? Bom, então vamos lá então. Aí, pessoal, a gente vai agora para uma outra análise agora, que é a reação 2. Na reação 2, o que eu tenho? Eu peguei o produto que eu tinha de reação ali, que na verdade era o quê? Carbonato de cálcio, que ficou formando sólido lá no fundo do recipiente. E aí eu comecei a adicionar lentamente ácido clorídrico. E aqui eu não fiz uma análise quantitativa, só para me observar. Então agora eu tenho o quê? Ó? CO3, então sólido, mais quem? HCl, que está aqui meio aquoso, né? Qual vai ser o produto da minha reação química aqui, pessoal? Vai ser o quê? O CaCl2
E isso aqui, olha, é solúvel em água. Ó, professor, como é que eu vou saber que isso aqui é solúvel em água? Quando você fez o seu experimento, a característica dele era o quê? Leitoso, branquinho, né? Como é que chama, Zé de Barros? Pérola? Você chamou lá? E aí a gente adicionou o quê? Ácido clorídrico. Aí ele ficou o quê? Incolor, ficou transparente de novo. Porque eu formei uma substância que é solúvel em água, que é o cloreto de cálcio. E formei a água. Também não, aqui é o H2CO3 foi formado aqui. Esse H2CO3 se decompõe em quê? Em CO2 mais água. Por isso que quando você fez essa reação aqui, se você observar direitinho lá no vídeo, você vai ver formação de bolinhas lá. Que bolinhas são essas? CO2. Professor, que coisa mais maluca. Eu comecei aqui, a minha reação, eu comecei que joguei CO2 nela, ela formou essa substância e depois eu coloquei uma outra substância que formou CO2 de novo. É exatamente. Então, ó, se a gente parar para pensar, se eu pegar isso aqui e reagir com isso aqui, eu vou formar o quê? CaCl2 e água. Só para a gente, por curiosidade. Aí vem assim, uma perguntinha aqui agora. O que aconteceu? Equacione a reação ocorrida, tal. Você tem que balancear aqui, ver se está balanceado certinho. Depois vocês vão fazer essa análise de balancear a equação. Calcule o número de moléculas de gás carbônico liberado pela reação de HCl. E aí dá para calcular porque você sabe quanto de carbonato de cálcio foi formado aqui. Sabendo quanto de carbonato de cálcio foi formado, você sabe o quê? Quanto de CO2 foi liberado. Legal isso, viu? O produto formado é solúvel ou insolúvel? Se ficou incolor lá, ele é o quê? Solúvel. Pessoal, se quiser saber um pouquinho mais sobre isso aqui, tem um artigo da Química Nova, que é esse aqui. Vocês conseguem ler um pouco mais, entender um pouco mais dessas reações aí. Ele faz uma descrição bem interessante dessas reações químicas aqui. Tá bom? Sim, Até aí, professor. pessoal, tá tranquilo? Então, vamos lá, então. Reação, a parte 2 agora. Desidratando o sulfato de cobre com X moléculas de água. Esse X aqui é o quê? Um número que eu não sei. Então, como a gente fez a nossa análise aqui nessa questão 2 aqui? A gente pegou uma massa de sulfato de cobre com X moléculas de água, ou seja, eu tenho um número X de moléculas de água ali, e aí eu fui aquecendo esse meu material a uma temperatura de mais de 105 graus. Tem que ser maior que 105. Por quê? Para a gente conseguir desprender essas moléculas de água de desidratação. Aqui, pessoal, não é 30 horas não, tá? Aqui é 30 minutos. Então, olha, a gente vai deixar aqui por 30 minutos aqui. A gente deixou numa chapa, não foi numa estufa, né? E aí depois a gente deixou o material resfriar num dessecador. Aí eu determinei a massa do sulfato de cobre restante. Olha, quando eu determino a massa de sulfato de cobre restante, eu estou tirando a massa dessas moléculas de água aqui. Sobrou só quem? Sulfato de cobre. E aí eu posso agora, sabendo a massa que eu tinha inicialmente, que era a massa do sulfato de cobre com X moléculas de água, menos a quantidade de água que eu sobrei, eu fiquei só com a massa de sulfato de cobre. Então, se eu pego essa massa aqui, menos a massa de sulfato de cobre, eu acho a massa de água. Agora eu posso brincar. Se eu sei a massa de sulfato de cobre e sei a massa de água, eu posso determinar o número de mols de sulfato de cobre e o número de mols de água. E aí eu posso determinar quantas moléculas de água eu tenho para quê? Para 1 mol de sulfato de cobre. Entenderam como é que é feito? É bem simples, né? Uhum. Sim. Tranquilo? Professor, Oi. naquela pergunta, na questão anterior aí,
Hum, Na letra C, que eu estava em dúvida, eu até comentei com o senhor. A sim, gente usa aquela regrinha do reagente em excesso e o reagente limitante. Aí a gente parte do reagente limitante. Ah, exatamente. sim. Foi Na, isso, ver- né? na verdade, que você coloca CO2 em excesso, mas aí você só vai determinar a quantidade dele que vai reagir. Mesmo caso aqui, você Hum, coloca HCl em excesso, mas você só vai utilizar uma quantidade que vai reagir com carbonato de cálcio, que você já determinou sim, aqui, ó, né? Na reação 0,1, certo. entendeu? Entendi. Uhum. Bom, e aí, pessoal, descrever o que aconteceu com a reação, né? O que aconteceu ali, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O que aconteceu? A gente fez uma secagem para tirar as moléculas de água. É, Então, ele te pergunta que é atribuída a diferença de água, qual a massa perdida, determine para cada o número de mols de água para cada mol de sulfato de cobre. Quando eu falo determine o número de mols de água para cada mol de sulfato de cobre, eu estou querendo saber o quê? O valor desse X. Não é isso? Porque eu tenho para um mol de sulfato de cobre, eu tenho X mol de água. Então, eu quero saber quanto é esse X mol aqui, ó. Então, é isso que ele está fazendo. Vocês entenderam a segunda parte da reação? Sim ou não, queridos catarrentos? Ah, Sim, não, vocês são projetos de sim. engenheiro. Professor, Ah, tá olha gravando. Não aqui, pode falar bobagem quando tá aceita uma gravando, não. pessoa que está querendo entrar? Oi? Quem tá querendo entrar aí que não tá aparecendo para mim Aceita outra aqui? pessoa. É Entra eu, de é porque novo. eu estou de outro celular agora. Então vai, entra de novo, que eu não tá tendo essa opção para mim, não. Entra de novo. Tá bom, vou tentar. Vai. Agora vai, ó. É um S, né? Foi? Isso, obrigada, Tá, foi. joia. Bom, agora a terceira e última parte, determinar o teor. O teor, quando eu falo teor, é a porcentagem de oxigênio no ar. Pessoal, só uma observação aqui, nossos experimentos aqui, ele não tem necessariamente um rigor científico muito grande. A gente não está, porque a gente quer aprender a fazer. Quando você vai fazer isso na prática, no dia a dia ali, você tem que ter um rigor científico maior. O que é rigor científico? Você tem que usar os equipamentos é, mais refinados possível, né, com maior precisão e exatidão nas medidas, e tem que fazer as repetições. A gente está fazendo aqui só de maneira mais demonstrativa, só para a gente entender como é que são feitos os cálculos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer isso aqui, essa secagem aqui do sulfato de cobre, eu tenho que fazer várias medições, acompanhar tempos diferentes para ver qual o tempo que vai ser ideal para fazer isso. Mas no nosso caso aqui, a gente está só demonstrando aqui uma maneira simples de fazer isso. Bom, vamos lá. Esse aqui, pessoal, eu quero determinar o teor, a porcentagem de palha de aço aqui no nosso recipiente aqui. E aí o que acontece? Como a gente vai fazer isso? Eu pego uma palha de aço aqui, dou um banho nela com um vinagre, com a solução de ácido acético, tiro o excesso desse vinagre e eu coloco ela no fundo dessa proveta aqui. Quando eu coloco ela no fundo dessa proveta aqui, eu vou virar ela dentro do recipiente que contém água. O que vai acontecer? O ar que tem aqui dentro é nitrogênio, oxigênio, argônio, etc. O oxigênio que está aqui começa a reagir com a minha palha de aço. Então, ó, o espaço que antes era ocupado pelo oxigênio aqui não vai ser ocupado mais, porque agora ele vai estar aqui formando um sólido aqui. Como é que ele vai reagir aqui, vai se depositando aqui? Então, é como se eu estivesse deixando espaços vazios aqui. Como se estivesse, não. Ele está deixando aqui agora um espaço vazio. Então, a pressão aqui dentro vai ficar menor. O que vai acontecer? A água vai entrar aqui para dentro. Por quê? Vai ter uma força, uma pressão aqui atmosférica sendo exercida aqui, e essa água vai entrar aqui porque a pressão aqui dentro está menor. Então, ela começa a subir
pela proveta. Até se igualar aqui, ó. Até depois a gente iguala aqui para ter um controle da pressão aqui. Quando acontece isso aqui, eu tenho aqui dentro o quê? O volume, isso aqui me dá o quê? O volume de oxigênio que eu tinha na minha proveta. Então eu determino o volume de toda a minha proveta, se não me falha a memória, foram 140 ml, e aí eu determino qual foi o volume de água que entrou aqui dentro. Eu meço os dois volumes. Eu fiz isso lá no laboratório, e aí você tem a relação. O volume total da proveta vai ser 100%. O volume de água que entrou aqui no seu recipiente, aqui, que é essa partinha aqui, olha, vai ser o volume de oxigênio. Vai ser um X aqui, que eu não lembro quanto que é. Aqui, se não me falha a memória, 140. Aqui você vai ter um valor... Eu acho que é 28, se não me engano. 28 e uns quebrados. 28 uns quebrados. Teoricamente, a gente teria que ter em torno de 20%. A gente vai ver que vai ter um erro aí associado aí, mas lembrando que eu fiz o experimento só na parte mais de demonstração. Tem uma quantidade aqui de espaço que é ocupado ali pela palha de aço. Se vocês quiserem levar em consideração nos cálculos, também pode ser feito aí. Depois são as discussões, né? Determina o volume de oxigênio consumido, você determinou. Determinar a porcentagem de oxigênio na amostra, né? Busque na literatura dados sobre a quantidade de oxigênio que tem na atmosfera. Os dados obtidos aqui são consistentes com o que a gente está buscando na literatura? E aí ele fala para você apontar algumas fontes de erro do nosso experimento aqui. Quem quiser saber mais sobre isso, tem também uma leitura interessante do professor Per Christian, também lá na Química Nova. Então, isso foi feito no ano 2000. Vocês podem também buscar isso aí. Tá bom? Ficou alguma dúvida nisso aí, pessoal? Quanto que vai dar lá mesmo, professor? Na formação da questão C do primeiro experimento? Poderia... Eu não sei Você o chegou a valor fazer... de cabeça, não. Lembra aí para mim qual o valor aqui? É a C do primeiro experimento. A questão, a pergunta aí. A C, qual a quantidade de produto formado? Que é É isso aqui, né? carbonato de cálcio. CaCO3. Então, você tinha 0,2 mols aqui. Então, você tinha 0,2 mols, 0,02 mol por litro, né? Em 50 ml, vai dar quanto? 0,02 vezes 0,05. 0,02, que é 2 vezes 10 menos 3, vezes 5 vezes 10 menos 3, 10 vezes 10 a menos 6, é isso? Não, é 10 a menos 4, desculpe. 1 vezes 10 vezes 10 a menos 4, que seria 1 vezes 10 a menos 3, mol. Então, de carbonato de cálcio, eu teria 1 vezes 10 a menos 3 mol de carbonato de cálcio, que seria o quê? 1 grama? 0,1 grama, né? Isso aí, 0,1 grama. Deixa eu deixar anotado aqui. Obrigado, professor. Pessoal, ficou alguma dúvida nisso aí? Ficou não, professor. Vou interromper a gravação aqui agora.